Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Marcos, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Área 51, mas mais especificamente sobre um projeto ultra secreto que rolou dentro da Área 51, o famoso Projeto Abigail. Será que é possível criar um super soldado, um super-humano? Existem muitos canais aqui no YouTube que insistem no Projeto Abigail e insistem que eles tentaram, dentro da Área 51, criar um super-humano. Eu acredito que existe uma grande diferença entre teoria e realmente o que é verdade. Hoje trago para vocês o muito pedido Projeto Abigail. Desde o último trimestre de 2018, uma história estranha sobre a Área 51 vem sendo contada. Essa história se refere ao suposto Projeto Abigail conduzido dentro da Área 51, que teria sido então o primeiro projeto conduzido dentro da área militar. O objetivo era criar uma espécie de super soldado, um super-humano. Se você é uma daquelas pessoas que não sabe o que a Área 51 é e do que se trata, vamos explicar. A Área 51 é um local bem remoto, localizado ali no deserto de Nevada, que fica na fronteira entre a Califórnia e Nevada, que é outro estado perto de Las Vegas. De acordo com documentos oficiais do governo americano, ela é uma base de testes aéreos. E lá foram desenvolvidas e produzidas muitas aeronaves para espionagem durante as guerras que os Estados Unidos teve com a Rússia, com a Coreia, com a Vietnã, com todo mundo. Mas atualmente, devido a várias teorias da conspiração, muitos acreditam que lá dentro não tem nada disso, não tem nada de aeronave e nada. Muito pelo contrário, lá dentro abrigam-se testes com alienígenas, que eles utilizam tecnologias alienígenas lá dentro, que eles acreditam que é uma base americana utilizada para esconder alienígenas. Por que eles acreditam nisso? Porque o lugar é fortemente guardado. Existem guardas em todo o perímetro, e se você ultrapassar o perímetro, ou seja, se você entrar na Área 51, diz a lei que você vai ser preso. Porém, funcionários que já trabalharam dizem que não, que se você ultrapassar, você vai ser morto. Então fica aí essa coisa confusa. Por quê? Porque se é só uma base de testes com aeronaves americanas, por que isso tem que ser tão bem guardado e tão bem policiado? Por que quem entra lá dentro não pode sair vivo? Então fica aí esse monte de teoria da conspiração. Agora que você já sabe o que é a Área 51. Esse projeto Abigail ganhou uma repercussão muito grande depois de algumas postagens feitas na internet sobre a foto dessa suposta Abigail. E também, obviamente, ganhou mais notoriedade depois de alguns vídeos de canais de curiosidades postando como se fosse verdade um negócio que ninguém nem sabe se existiu. E hoje vou provar para vocês que é mentira. Vamos lá. O que é o Projeto Abigail? Vou tentar resumir para vocês, pois a história é longa. Tinha um cientista lá e ele tinha uma filha. E essa filha dele, eles queriam fazer com que ela fosse super soldado. Continuamos. Até aí, tudo bem. Eles começaram a conduzir testes nela e o bicho virou ali e perdeu-se a mão. Literalmente criaram um monstro, porque essa Abigail, que é como mostra a foto da capa desse vídeo, ela desfigurou completamente. Ela perdeu ali as características humanas, começou a virar meio que um zumbi e tal, e todo mundo perdeu o controle quanto a ela. E porque ela era filha do cientista principal nesse projeto, ninguém matava ela, entendeu? E aí, ela ficou lá, e as pessoas que trabalham lá diziam que ouviam gritos e tal. Só que tudo isso, gente, tudo isso que você já ouviu sobre o caso Abigail é mentira. É falso. Sabe por quê? Porque essa história não passa de uma creepypasta. Creepypastas são histórias inventadas pela internet para fazer com que as pessoas fiquem com medo. São histórias de terror. E ela foi inventada por um canal chamado Creepypasta Everywhere. É por isso que eu falei para vocês que esses canais de curiosidade aí, eles não criam nada. Eles só pegam alguma coisa que já existe no YouTube, traduzem mal e porcamente, pede para outra pessoa fazer e depois faz o vídeo. Creepypasta, então, é um gênero. É tipo uma história de ficção e terror. E esse canal, o Creepypasta Everywhere, ele é responsável por criar, desenvolver esses tipos de histórias de ficção. Baseado em quê? Baseado em nada. Só na cabeça deles mesmo. E o principal objetivo deles é criar medo, propagar uma mentira, criar enormes teorias da conspiração. Enfim, esse é o objetivo dessas creepypastas. Existem algumas versões ligeiramente diferentes sobre o Projeto Abigail que circulam na internet. Só que a mais normal que eu achei para vocês tá dentro de um site chamado AminoApps e foi publicado em 13 de abril de 2019. Eu vou descrever para vocês aqui o que o site em 1943. E havia um cientista chamado Albert Western,
que trabalhava para o exército americano em uma base militar secreta da Força Aérea, criada no território denominado Área 51. Albert era obcecado em desenvolver um soldado perfeito, assim como o Capitão América. O cientista solicitou voluntários para o experimento, mas a maioria das pessoas não estava disposta a doar o próprio corpo para o experimento. Além disso, o homem que cedesse ao experimento deveria ser de total confiança para evitar que as descobertas caíssem em mãos inimigas. Então ele decidiu que a pessoa certa para esse trabalho seria a sua própria filha. Foi aí então que o cientista deu início ao projeto Abigail. No entanto, entretanto, algum tempo depois de dar início aos experimentos, os colegas dos cientistas o aconselharam a parar. Parece filme, não parece? O rosto de Abigail começou a se deformar. Seus dentes começaram a crescer de forma descomunal. Seu cabelo começou a cair, sua pele começou a ficar enrugada. Abigail, então, havia se tornado uma aberração. Ainda assim, o cientista não desistiu. Ele estava disposto a continuar até suas últimas consequências, pois ele sabia que se ele parasse, Abigail morreria. E ao contrário do que você deve estar pensando, Albert amava a filha. Segundo relatos de funcionários, eles tinham que levar uma grande quantidade de comida para um ser enorme que ficava enjaulado. E às vezes, viam Albert passar horas conversando com ela e chorando perto da jaula. Abigail, então, havia perdido completamente a razão. Ela media quase 3 metros de altura. Seus olhos eram largos. Conservavam apenas um pouco de pele. Sem consciência, ela era agora apenas um animal selvagem. Vejam a foto aí de que dizem ser essa tal da Abigail, desse monstro. Todas as pessoas envolvidas nesse projeto, então declararam esse projeto como um fracasso. Só que o Albert, o pai da Abigail, ainda acreditava que ele poderia conseguir alguma coisa com isso, então ele não parou. Mas aí, os colegas do Albert começaram a aconselhar a ele que ele acabasse com a vida da Abigail e acabasse de uma vez por todas com isso. 2 anos após Abigail ter ficado desse jeito aí, toda deformada, o Albert, o pai dela, tirou a sua própria vida porque ele percebeu que ele não teria mais o que fazer a não ser se matar. Só que ele deixou uma carta para os seus colegas de trabalho, implorando que salvassem a vida da filha só, que numa determinada noite, depois que Abigail percebeu que o pai dela havia morrido, ela fugiu, estourando a grade da jaula onde ficava. Acabou matando 2 policiais, 2 militares, que estavam ali na Área 51, e o governo americano então decidiu selar toda a área porque nunca mais ela foi encontrada. Embora essa história pareça muito interessante e que a gente realmente queira que seja verdade, porque, nossa, teríamos um monstro em nossa sociedade, mais um, né? Porque tem tanto monstro por aí, só que sem a cara deformada. Mas dessa vez, nós teríamos mais um monstro muito específico. Embora a gente queira que essa história seja verdade, essa história é mentira. Como eu falei pra vocês, essa história foi criada por um canal chamado Creepypasta Everywhere, em março de 2013. E o vídeo já passa de 17 milhões de visualizações. Então a gente pega, vamos copiar esse vídeo, porque vai fazer super sucesso. Só que essa história possui uma grande confusão de informações, o que leva a gente a crer que é mentira. Logo no início desse vídeo, desse canal Creepypasta Everywhere, eles apontam que o exército americano já reconheceu o uso da Área 51. Então existem documentos oficiais que comprovam o motivo pelo qual a Área 51 existe. Então, mentira. Qualquer um que fizer uma pesquisa na internet de 5 minutos vai saber que isso é mentira. O vídeo também menciona o nome do cara, do cientista que fez essa aberração a Abigail, chamado de Albert Western, e que ele começou tudo isso em 1943. Em primeiro lugar, não existe, nunca existiu e nem nunca existirá nenhum cientista com esse nome, Albert Western. Você pode procurar ele em qualquer plataforma que você quiser. Você pode procurar ele dentro das bibliotecas nacionais dos Estados Unidos. Essa pessoa, Albert Western, nunca existiu. Ele é só um personagem fictício criado por esse canal. Também não há nenhum registro, em nenhum lugar, sobre esse projeto Abigail. Nem nos Estados Unidos, nem em documentos oficiais da CIA, nem em nenhum lugar. Não existem registros de nenhum projeto. Existe um outro tipo de projeto. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Um outro projeto onde existem registros de experimentos feitos com humanos. Mas não é o caso dentro da Área 51. A própria descrição desse vídeo no canal Creepypasta Everywhere diz que essa história foi inventada pelo canal e que tem o objetivo de divertir, de ser ficção, de ser uma historinha. Então eles mesmos já admitiram que essa história é mentira. O próprio criador da história disse que ele criou, que é mentira, entendeu?
ele se baseou na história do Capitão América. Só. Portanto, ninguém que trabalha de maneira correta, de maneira séria. Uma pessoa que trabalha de maneira séria. Uma pessoa que trabalha com a verdade deveria levar em consideração um vídeo como esse, do Creepypasta Everywhere, como uma verdade. E levar isso para um monte de pessoa como sendo verdade. Porque esse canal é realmente destinado à propagação de histórias ficcionais. Mas qual é a origem das fotos que foram utilizadas para que esse vídeo fosse produzido? A foto do monstro, ou seja, do que Abigail se tornou depois de todos os experimentos, ela é aquela famosa CGI, Computer Regenerated Imagery, ou seja, imagem gerada a partir de computador. Então, a foto da Abigail deformada, depois do processo todo, ela foi feita em computador, em animação gráfica. E isso é óbvio. Qualquer um que olha percebe que a foto é de mentira. E ela foi postada e criada por um site chamado DeviantArt, que é um site que eu gosto bastante. Eles fazem várias postagens, várias fotos. Eles criam, são artistas digitais que criam fotos de coisas darks. Assim, é um site que eu gosto bastante. Tem de tudo lá nesse site. E utilizado por esse canal do YouTube, o Creepypasta Everywhere, para poder inventar essa história e propagado como verdade por vários canais brasileiros de gente que realmente não tem conhecimento nenhum de nada. A arte foi postada em setembro de 2017. Daí, algum imbecil pegou essa foto e falou: vamos inventar que isso daí na verdade era uma mulher e tal. Podem enganar quem vocês quiserem. A mim, vocês não enganam. Mas existe também uma foto da Abigail como ela era antes. Dizem que ela era assim e que depois dos experimentos do Dr. Albert, ela ficou assim. E daí eu fui fazer uma pesquisa rapidinha, gente, 2 minutos de Google, e eu descobri que essa mulher nunca chamou Abigail, e que o pai dela nunca chamou Albert, e que isso nem existe de verdade. Essa mulher da foto é, na verdade, Sunny Harnett, que é uma atriz e modelo norte-americana, cujo nome de batismo era Anne-Marie Margot. A foto utilizada dela é de uma edição de uma revista. Ela fez um ensaio para uma revista de 1957. E aí eles pegaram essa foto dessa mulher e falaram que era ela, que era filha do cara que virou monstro. O nome da revista é Harper's Bazaar. É uma revista americana que existe até hoje. E essa foto está nos arquivos da revista. Você pode acessar o site e você mesmo pode ver se você não acredita em mim. Infelizmente, essa tal dessa moça aí, a Anne-Marie, ela morreu aos 63 anos, em maio de 1987. Então, já que ela morreu mesmo, vamos pegar a foto dela e fazer um monte de teoria da conspiração com a foto da mulher? Coitada, gente. É um defunto. Ela morreu por causa de um incêndio na casa dela e por causa dos ferimentos que o incêndio causou. Portanto, definitivamente, esta mulher, Anne-Marie, ou Sunny, como era o seu nome artístico, ela morreu num incêndio, não num experimento criado dentro da Área 51. Porém, outra imagem começou a circular desse caso Abigail na internet. Tipo assim, começaram a pegar primeiro aquela imagem lá, que foi esse de Yair, e daí ninguém acreditou. Daí, eles pegaram outra imagem e falaram: não, essa daí é a verdadeira Abigail. Só que com 5 minutos de pesquisa, eu descobri que essa foto que fica circulando na internet como sendo a suposta Abigail, ela é, na verdade, um boneco daqueles vendidos em lojas de Halloween, sabe? Porque nos Estados Unidos, o pessoal enfeita a casa para o Halloween, é uma loja que chama Espasma. E esse daí é só um boneco vendido numa loja de Halloween. Ou seja, mais uma mentira. As fotos utilizadas por todos os canais para falar que isso é de verdade são, na verdade, produtos, brinquedos de Halloween ou imagens geradas por computador. E você, que tá aí me assistindo, que achou realmente que tudo que você viu sobre isso eram verdades, sinto em lhe informar, mas não é. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal pro YouTube. Comenta aqui embaixo sua opinião sobre esse tema. Ative os sininhos das notificações e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo.